Vamos para a palavra do Senhor, amém? Quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Lucas 18, 9, e nós vamos ler até o 17. Vocês colocaram um tema bonito lá na rede social, pode colocar lá para mim também. Primeiro culto, olha lá, a humildade que justifica, amém, irmãos? Moçada da mídia, fizeram bonito cedo aí, eu falei, vamos usar, né? Para a gente viver, irmãos, essa humildade que justifica, a gente tem que deixar a religiosidade de lado e viver um evangelho de graça do Senhor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo e tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles as que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pede para o Senhor falar com você nessa noite. Pede para o Senhor, fala para o Senhor: eu quero buscar, eu vim aqui porque eu quero mais de Ti, Senhor. Fala: Senhor, eu não quero sair da mesma forma que o Senhor. Eu entrei aqui nessa noite, mas eu quero ser transformados pela Sua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela transforma o nosso coração, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa história, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor, vem mudar a nossa história, Senhor. Vem mudar a nossa vida, Senhor. Faz de novo, Senhor. Revela-se a nós através da Sua palavra. A Sua palavra que é poderosa, Senhor. A Sua palavra que traz vida, Senhor. Porque ela é viva e eficaz, Senhor. Pai, muda a nossa história nessa noite. Nós queremos, Senhor, mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, antes de eu falar do contexto aqui, para a gente não viver como um religioso e perder o valor do reino do evangelho da graça de Deus, daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Isso tem que ser a coisa mais importante na nossa vida. E falar assim: ninguém vai me roubar a graça daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário em favor da minha vida. A coisa mais preciosa, isso não tem valor imensurável, irmãos. Né? Não tem. Se eu falar para você, se você perguntar, tem valor? Não, porque não é imensurável. Aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aquilo que Ele realizou para as nossas vidas, irmãos. E porque Jesus, Ele veio para cumprir a lei. Ele é a nossa justiça. Amém? Ele é a nossa justiça. Ele veio cumprir a lei, né? Eu entendo, quando a gente encontra esse reino, irmãos, nós vivemos esse evangelho. E Jesus dentro de nós, irmãos,
nós deixamos esse evangelho tomar conta da nossa vida, então algo novo acontece, irmãos. Nós podemos viver esse reino na plenitude da sua glória, porque com certa ocasião Jesus disse assim, o reino, ele está entre vós. Então eu quero dizer para você que já chegou o reino, amém, irmãos? Através de Jesus, e esse reino está aqui entre nós nessa noite, amém? Ele está aqui, você pode sentir a presença do Senhor, amém? E quando a gente entende isso, a gente vem para um culto de ceia do Senhor, de celebração, a gente entende que é algo maravilhoso, porque um homem que era Deus, o Deus vivo, né? Não era homem, perdão, o Deus vivo, ele se faz homem, não era homem, ele era Deus vivo, ele se faz homem e se esvazia de si mesmo, da sua glória, e vem aqui na terra, irmãos, como homem, para sofrer e morrer no nosso lugar, para que hoje, irmãos, a gente possa viver essa plenitude do reino que está entre nós, para que a gente possa viver essa glória do Senhor manifesta nas nossas vidas, irmãos. Mas existem alguns pontos que quando o reino chega, muitas vezes as pessoas não aceitam esse reino e tem algumas posturas que são adversas ao reino de Deus. E aqui nessa situação, então, Jesus sempre usa de parábolas. O Senhor Jesus conta histórias para fazer a gente entender o reino dele. Aquilo, a mensagem que nós, como os humanos, nós tínhamos que entender. E aqui Jesus então, em Lucas 18, ele fala sobre a viúva, né, o juiz iníquo. E irmãos, a gente sempre, né, sobre o juiz injusto, eu sempre lembrava dessa parábola. E essa aqui do fariseu e do republicano, eu não me lembrava, mas essa semana o Senhor falou muito comigo nessa passagem. E eu queria pregar sobre paternidade nessa noite, mas o Senhor falou, não, você vai pregar sobre isso aqui, né? Eu falei, amém, assim seja, Senhor, né? Vai falar disso. Então, e aquilo chamou a minha atenção, porque, em primeiro lugar, irmãos, o Senhor Jesus, agora aqui no 9, quando fala a parábola do fariseu e do publicano, Jesus começa dizendo assim, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Daí Jesus começou a contar. Então Jesus estava contando isso para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça. Jesus estava falando com quem se achava o dono da verdade. Jesus estava falando com aqueles que se achavam justos, cheios de justiça. Aqueles que achavam donos da verdade. Sabe a mulher diria assim, aquela que está no salto alto. O homem é aquele o quê? Como é que você diria? O bonzão, o bambambam? Não sei, o dono da verdade? Não sei, mas aquele que se achava dono de toda a justiça aí, né? E muitas vezes, irmãos, nós também nos achamos assim. Muitas vezes também o Senhor Jesus começa dizendo, confiando, ele fala para essas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Amém? Em Jó 9:20 diz, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Olha que sério isso. E esse versículo destaca que mesmo a gente sendo justo em nossa consciência, nós homens, não podemos defender perante a justiça de Deus, porque todos nós somos pecadores, irmãos, e necessitamos da graça de Deus. Nós somos pecadores, todos aqui nessa noite. Não tem um, irmãos, não tem um aqui nessa noite que não é pecador e que carece da graça de Deus. E muitas vezes vocês olham e falam, ai, ela é santa. Não sou santa não, irmãos. Sou pecador igual a você, sujeito às mesmas coisas, sujeito às mesmas falhas, os mesmos erros, sujeito às mesmas coisas. Todos nós aqui somos iguais. E a Bíblia diz lá em Romanos 3:10 que não existe um justo sequer.
todos nós pecamos, todos nós, foi procurar, todos nós, irmãos, precisamos dessa graça. E aqui tem 2 personagens, irmãos. 2 personagens que foram para o templo orar. 2 homens que foram para o templo orar. Um foi o fariseu. Nessa época, irmãos, essas comunidades, eles iam na igreja, nas sinagogas, que eram os lugares de oração deles. E onde a comunidade, onde os judeus viviam, constantemente fazendo as suas orações nas sinagogas. Hoje também não é diferente, né? E tinha alguns judeus que eram mais rigorosos, aqueles que cumpriam a lei. Aqueles que cumpriam o rito, aqueles que cumpriam os costumes, aqueles que se preocupavam com a comida, com a roupa, com os rituais, com as vestimentas, que guardavam as leis. E tinha um grupo que era os fariseus, irmãos. E eles achavam, eles não queriam se misturar, né, com os pecadores. Eles queriam viver no ambiente judaico, o ambiente deles, o ambiente lá que eles se achavam diferente dos outros, porque eles cumpriam o rito daquilo que eles tinham aprendido. Nesse caso aqui está errado, né? Ele começa a orar e a falar, né? Ele começa a dizer aqui, oh Deus, né? Se coloca em pé, né? E começa a dizer, eu te agradeço, porque eu não sou igual a esses homens aí, não. Esses homens aí são ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo e entrego o meu dízimo. Eu jejuo 2 vezes por semana e entrego o meu dízimo, né? Aquilo que ele fazia, irmãos, não estava errado, porque ele tinha aprendido. Mas o que estava acontecendo naquele momento era a motivação errada do coração dele. Ele estava fazendo porque ele era religioso e ele queria cumprir um rito, e ele estava achando superior às outras pessoas. E aquilo que ele vivia, ele queria usar contra as outras pessoas e dizer, né, havia uma motivação errada nele, havia uma religiosidade, havia uma arrogância nele. Havia uma altivez dele de se achar e dizer, é a mesma coisa de eu chegar aqui hoje e falar assim, Senhor, Senhor, eu te agradeço, mas eu não sou igual esse povo aqui não. Esse povo aqui, tem ladrão, tem corrupto, tem homicida, tem traficante, tem prostituta, tem não sei o que, tem aquilo. Ele fala, eu não sou nada disso, Senhor. Então, esse povo aqui, eu te agradeço que eu não sou igual a eles, ainda tem mais, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana e ainda plus, isso é mais isso. O que eu já estou fazendo é muito, porque eu não sou igual a eles. Foi isso que ele falou. E ainda mais, para melhorar, tão bom que eu sou, eu dou dízimo e eu jejuo. Né? A gente acha que o dízimo e o jejum, tem gente que acha que traz salvação, Não, irmãos. Né? Às vezes eu encontro e deparo com algumas pessoas que falam, acho que dízimo traz salvação, ou vida eterna, ou que não. E esse homem estava achando, então eu estava se justificando, né? Sua atitude, aqui o Senhor conta essa parábola para dizer que esse grupo de fariseu da sociedade judaica naquele tempo, sobre as suas atitudes, confiavam em si mesmo, a justiça própria, a sua própria lei, né? Dizendo que ele não era como aquelas outras pessoas. E dizendo que todo mundo estava errado, menos ele. Ele era o bom. E literalmente, irmãos, muitas vezes nós também somos assim. Nós achamos que nós somos um pouco melhores, porque a gente cumpre as nossas disciplinas espirituais de oração, porque muitas vezes, irmãos, a nossa mordomia cristã, a gente fala, nossa, eu já sou bom, eu sou santo. Na minha casa, eu oro, meu marido não ora. Eu leio a Bíblia, meu marido não lê. O meu filho, talvez você fale assim, o meu filho, imagina, não está nem aí com as coisas. Eu sou o santo, eu sou a santa. Ou a minha esposa, o inverso.
Não, porque as pessoas que estão à minha volta não são como eu. Eu sou aquele que lê a Bíblia, eu sou aquele que ora, eu sou aquele que jejua. Essa pessoa que está do lado não sabe de nada. Talvez aqui mesmo, sei lá, aquele irmão não sabe o que eu sou. Eu sou. Você talvez acha muitas vezes que se coloca num patamar, porque talvez você tenha um conhecimento das Escrituras, mas eu quero dizer, irmãos, que muito mais que conhecimento, a nossa obrigação e dever é cumprir e viver essa palavra. E nós se achamos o máximo e dizemos assim: eu sou o máximo. Aquele ali é um pobre imortal, aquela ali é uma pobre imortal, e eu sou a pessoa mais devidamente correta nesse ambiente que eu vivo. Foi assim que esse homem estava achando, irmãos. Ele estava achando que havia prepotência, havia arrogância, e ele se achava ali que ele era esse que cumpria a justiça, o justo, né? E em Romanos, irmãos, você pode ler o capítulo 1, 2, 3 na sua casa. Ele fala, irmãos, sobre os que viviam sobre a lei, né? Que pecamos de um lado, pecamos de outro, irmãos, e que somos tanto justos como os gentios, irmãos. Se você for ler lá no 3:9, estamos debaixo de pecado. Não havia um justo sequer, mas pela graça, pela justificação da graça, irmãos, é que nós estamos aqui nessa noite. Coloca para mim o versículo 21, 22. Não é a nossa justiça, não é nós, irmãos. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente está fazendo aquilo que é obrigação nossa. Não é obrigação, é dever nosso. Não é, irmãos. É porque o preço foi pago. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunhavam a lei e os profetas, indiferente daquilo que os judeus tinham aprendido na lei, no Velho Testamento. Aí então, agora vem Jesus, nós vamos continuar, passa por da frente. Justiça de Deus, mediante a fé em quem, gente? Em Jesus Cristo, para todos os que creem, e não há distinção, irmãos. Se eu creio em Jesus, irmãos, eu já sou justificado. Essa justiça, irmãos, já foi imputada. Jesus é a justiça, e já foi imputada na minha vida e na sua vida, meu querido e minha querida, amém? Os profetas testemunharam e falaram, mas hoje a gente pode viver essa justiça de Deus mediante a Jesus Cristo para todos aqueles que creem. Nós chegamos diante de Deus, do Senhor, muitas vezes para nos justificar, para nos achar superiores uns aos outros. Eu quero te dizer que isso é uma motivação errada, irmãos. Nós não temos que chegar diante de Deus para justificar nada, não, porque todos nós somos justificados. Nós não temos que provar nada para ninguém, mas muitas vezes a gente quer fazer a nossa justiça, irmãos. E muitas vezes a gente floreia o nosso pecado, a nossa maneira de sermos, e queremos florear e dizer, né? Eu não sou isso, eu sou aquele que ora, aquele que jejua, aquele que dá dízimo, aquele que está fazendo aí, né? Tudo que tem que ser. Mas às vezes a gente diz... Você chega para uma pessoa, você fala, ai, que pessoa altivez. Não, eu tenho opinião própria. Você fala, ai, eu orgulhoso. Não, eu tenho opinião própria. Ai, eu tenho personalidade forte. Né? Irmãos, né? Nós podemos errar, irmãos. Nós não podemos defender os nossos erros, irmãos. E eu posso dizer para você que quem nunca falhou aqui no nosso meio? Quem nunca falhou? Quem nunca não falou mal? A gente até brinca lá em casa com as minhas irmãs. Agora quem vai falar mal? Das irmãs, tá? Entre nós. A gente brinca. Olha lá, a família reunida, um fala do outro lá. E comenta, e a gente sabe. A gente fala, tem um que conversa com o outro, mas não é na maldade. A gente não está falando isso, né? Não vai falar assim, não está falando que nós... Mas a gente brinca, vamos falar agora. E conta uma história da outra, conta do outro, conta dos filhos, conta do sobrinho. Fica ali, né? Mas... tem gente que fala com o ar o quê? Mal?
maldoso. Quem nunca, irmãos, muitas vezes falou com um ar maldoso do seu irmão que está sentado do seu lado aí na igreja? Quem nunca, muitas vezes, irmãos, falou de uma situação que você viu, que você quis imputar a sua justiça, irmãos? Muitas vezes, irmãos, a gente peca no falar, né? Em Tiago 3 diz muito isso. Nós pecamos no falar, e o nosso pecado, irmãos, ele é como uma fagulha ao falar, palavras malditas. Elas incendeiam, irmãos, a floresta. Ela destrói, a destruição, irmãos. E muitas vezes, irmãos, a gente faz isso. Não é lícito, não é correto a gente chegar diante de Deus, irmãos, falando ou justificando a nossa vida pelos outros. Não é lícito, irmão, a gente chegar diante de Deus e dizendo assim: olha, eu sou bom porque aquele não é, ou aquela não é, ou esse fez isso ou fez aquilo. Eu quero ler agora com você Gálatas 6:3. Eu não li de manhã que estava corrido, mas eu quero ler agora. Diz assim, quero ler um diante. Diz assim: irmãos, seja alguém que for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei. Que lei que agora é? É a lei dos homens? Não, é a lei de quem? De Cristo. Hoje nós já conhecemos Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, se engane-se a si mesmo. Se engana a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Nós somos chamados, irmãos, para ajudar a carregar o irmão. Ajudar, irmãos, a instruir aqueles que precisam, aqueles que estão no erro, aqueles que estão passando por momentos de falhas, muitas vezes na sua vida, irmãos. Mas não, irmãos, para justificar as nossas vidas, para dizer que está tudo por causa disso e daquilo. Quando a gente aconselha casal, irmãos, e chega no conflito, e quando o casal chega em conflito, é muito interessante. Um chega assim, não, é porque é ela. O outro fala, não, porque é ele. Daí fica, não, porque ela faz assim, não, porque ele faz assim. E daí um começa a justificar aquela situação e a gente começa só a ouvir. A gente tem uns que estão dando risada, que já passou nessa fase aí, né? Tudo bem, vocês estão lembrando, né? E daí você começa assim, vocês estão dando risada, mas já choraram, hein? Tem gente rindo hoje, mas já chorou, né? Aí, irmãos, um começa, não, porque é ele, não, é porque é ela, não, porque é ele. E daí, não, porque ele faz isso, não, porque ela faz aquilo, não, porque é desse jeito. Aí a gente ouve, daí a gente fala assim, peraí. Tudo isso? Tudo? Tá. Aí a gente olha e fala assim, tá bom então. Sabe o que acontece? Os dois estão errados. Se tivesse certo, estaria os dois. Mas como os dois estão errados, é os dois errados. Se está errado, é os dois. Porque a gente sempre tenta justificar, irmãos. A gente sempre tenta achar o defeito no outro, irmãos. Não é correto, irmãos, a gente chegar diante de Deus e dizer que a gente é superior, irmãos. Dizer que é perfeito, pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Eu posso te dizer para você, irmãos, que eu sou pecador. O meu marido é pecador. Nós erramos muito. Inclusive esse tempo, né, a gente teve reunião com a diretoria da igreja. Eu fui muito injustiçada. Falaram muita coisa que eu não devia de mim. E vai continuar falando ainda, até que Jesus venha.
Porque taca pedra em árvore que não dá fruto, irmão? Não, não é. E a gente bate para ganhar a vida eterna. A gente vai apanhar muito e vai viver. E daí, esses dias eu falei, ai, que vontade de eu querer fazer a minha justiça. Falei, ai, que vontade de falar para o mundo e mostrar que, olha, a verdade apareceu. Aí meus filhos e o meu marido falou, qual é a sua motivação para isso? Qual é a sua motivação? O que você vai ganhar com isso? Foi isso que eu escutei. Qual é a motivação? O que você ganha com isso? Qual é o valor de tudo isso? O que Deus vai ganhar disso? Porque a justiça não é minha, a justiça é dele. Deus é a justiça. Não é minha a justiça é de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós queremos, nós vamos muitas vezes aí, querer gritar para o mundo e querer dizer que nós somos santos, nós não precisamos, irmãos, mostrar. No tempo do rei Uzias, irmãos, Isaías, então, ele tem a visão, ele vê os anjos, ele vê o trono, ele entra no Santo dos Santos, e a sua glória encheu aquele lugar, e ele viu os serafins com as suas asas, você pode ler lá Isaías 6, ao ponto de que aquela graça, aquela glória de Deus o constrangeu, ele estava no Santo do Santo, e quando a gente está no Santo do Santo, irmãos, a gente está diante daquele que é santo, não tem como a gente achar que a gente é santo, e que a gente é puro, que a gente pelo contrário, quando a gente vê, a gente fala, poxa, ele diz assim, olha, eu sou homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo que é de impuros lábios. Ele fala, olha, eu sou um pecador, eu falo e estou no meio de gente aqui, então, que está na mesma condição que eu. E a palavra de Deus diz então que um anjo vem e pega um tenaz e uma brasa e vai na boca dele. E queima com aquela brasa. E daí tipo assim, ele diz, agora eis-me aqui, envia-me, agora eu estou pronto, Senhor, porque diante de ti eu mostrei quem eu era. Então, irmãos, quando a gente está diante do Senhor e a gente vê o Senhor dos exércitos, irmãos, as coisas mudam na nossa vida. Ele mesmo dizia, dizemos que falamos, Isaías também diz, dizemos com palavras, mas muitas vezes o nosso coração está longe de Deus. Quando somos pecadores, irmãos, e reconhecemos, como somos pecadores e reconhecemos disso, a presença de Deus nos purifica, irmãos. Diante de Deus nós somos purificados, irmãos, e vemos a glória de Deus, e por isso quando a gente vê a glória de Deus, nós não temos que disputar a glória de Deus com a nossa glória, e querer achar que a gente está no auge, e que é nós, não, irmãos, quem brilha mais, quem é mais santo, irmãos, ou se achar melhor, essas atitudes não funcionam com Deus, irmãos, não funcionam com Deus, irmãos, porque nós acabamos de ver aqui, que foi o próprio Jesus que disse isso. Jesus disse naquele momento e falou, olha, tá vendo? Tá contando a história aqui dizendo, esse homem, esse publicano, esse homem, não, o fariseu, ele estava lá de pé gritando e dizendo, mas tinha outro, o publicano. Tinha o pecador lá. E eu fiquei encantada com esse pecador. Eu fiquei encantada com esse homem. Os publicanos eram os cobradores de impostos, irmãos. Aqueles que extorquiam. Aqueles eram os roubadores daquela época, considerado. Ele era falho, ele era pecador, ele era gente como a gente. E sentia isso. Graças a Deus não tem nenhum cobrador de imposto hoje aqui, amém? Mas nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, nós temos os nossos erros. Mais ou menos. Amém.
Aí, irmãos, aquele homem, o que que ele faz? Ele começa a bater no peito e dizer, o que que ele diz, irmãos? Deus tem misericórdia de mim, que sou o quê? Pecador. Achei incrível isso, irmão. Ele nem ousou olhar para o céu. Mas ele bateu no peito e disse, misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Deus, de mim, que sou pecador, irmãos. Irmãos, ali aquele homem, ele se humilhou, irmãos. Ele não teve orgulho da sua justiça própria. Ele não se preocupou com o que aquele fariseu estava dizendo. Simplesmente ele se dispôs diante de Deus e se arrepende. E a mudança ali, né? Há um quebrantamento com certeza de dizer, misericórdia de mim que sou pecador, irmãos. Ai, quando a gente diz isso, irmãos, as coisas mudam na nossa vida, a história nossa muda, irmãos. Deus não tem prazer nos orgulhosos, mas Deus tem prazer nos humildes, irmãos. Não é orgulhoso, nós não podemos ser orgulhosos, ter a nossa justiça própria, irmãos, mas nós temos que ser humildes o suficiente de dizer, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou humano, eu erro, eu caio, eu vivo os erros, mas o sangue do Senhor Jesus me justifica de todo pecado, de toda acusação. Jesus é minha justiça. Se arrepender, e eu vejo isso no coração deste homem, de dizer, misericórdia, Deus, misericórdia de mim. Talvez nessa noite nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Talvez nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós temos que guardar o nosso coração, irmãos, para a gente não cair e querer ser igual esse fariseu, de colocar a estola sacerdotal e dizer, eu sou justo, eu sou bom, eu sou esse. Mas nós temos que ser igual esse publicano e dizer, eu sou pecador, eu sou falho, Deus tem misericórdia de mim. Nós temos que ter esse coração humilde. Sabe por quê? Quando a gente tem esse coração humilde, irmãos, o que acontece? Jesus disse, este homem, e não aquele outro lá que estava dizendo que fazia aquilo outro. Este homem aqui, ele foi justificado diante de Deus. Ele foi justificado diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quem se exalta será, e quem se humilha será exaltado. A justiça é de Deus. A justiça é de Deus. E daí, Jesus não parou por aí. Aqui ele contou a parábola, mas quando ele estava contando essa parábola, então chega pessoas trazendo as criancinhas, e queria que Jesus tocasse, abençoasse aquelas criancinhas. E quando chega aquelas criancinhas, os discípulos dizem, não incomode, não deixa chegar perto aí, né? Repreenderam, né? E Jesus diz assim, deixa vir a mim essas crianças, não impeçam elas, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus acabou de falar para a gente que a gente tem que ser humilde, daí ele fala que o reino é igual uma criança. Vocês já viram criança arrogante, irmãos? Só se for uma réplicazinha, um bonequinho de Adão, né? Mas como as nossas crianças são abençoadas. E aqui não é os grandes, é os pequenininhos. Fala os criancinhas. Então as criancinhas aqui, irmãos, eram os pichuchuquinhos. Então Jesus fala, deixa vir porque o reino é igual a elas. Criança não é humilde, irmãos. Pelo contrário, criança não se faz de santo, não, irmãos. Tem uns pais aqui que gostam de colocar medo nas crianças e fala que vai contar para a pastora. Vocês sabiam disso? Vocês não têm ideia, irmãos. Vocês dão risada, Eu chego, deixa eu contar para vocês, Eu chego.
Tem uns que falam, né, Ju? Fala pro Vini lá, não vou contar pra pastora, né, Felipe? E o Vinícius, não, pastora, não. Tá igual vocês, tá? Esses dias cheguei na casa da Maiara, a Lulu aprontou. A Lulu é um toquinho de gente. E a Lulu chegou e a Maiara começou. Pastora. E daí a Lulu vem, ô Patoia, e beija, Patoia, né? Ela fala, Patoia, ela fala. E daí a Lulu aprontou. Brigou com a Tetê e aprontou. E daí a Maiara falou, olha, pastora. Não, a Tetê chegou, a Lulu, pastora, tá brigando comigo, pegou isso. Eu falei, então... Deus não gosta de criança que faz essas coisas assim, que briga com o irmão, que desobedece o pai e a mãe. Não, Patoia, não, perdão, Patoia. Desse jeito, perdão, Patoia, perdão, Tetê, eu não faço mais, Tetê. Perdão, Tetê, perdão, porque a criança, ela é assim, irmãos. A criança, ela é assim. Ela é humilde em reconhecer o erro dela. Nós que temos os filhos, tivemos filhos pequenos, quantas vezes pisaram na bola e vim, perdão, pai, mas você perdoou? Mãe, você me perdoa mesmo? Mãe, aí muitas vezes eles querem esconder alguma coisa, irmãos. E você fala, daí você olha, daí eles não conseguem esconder nada. E eles falam a verdade para a gente, não é, mãe? Não é, pai? Eles não conseguem. Há o que, irmãos? Há uma humildade, irmãos. Há uma singeleza. Eles são como crianças. As criancinhas, a inocência, irmãos. Há algo ali nas crianças, irmãos, que é espontâneo, irmãos. E Jesus diz que quem não for igual a elas, não vai fazer parte desse reino, não vai receber o reino, não vai entrar nesse reino, pelo contrário, vai ser impedido, irmãos. Mas nós entraremos se formos igual a elas. Nós não podemos, irmãos, ser aqueles que se acham, aqueles que se exaltam, aqueles que se justificam, aqueles que se acham maiorais. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que nós somos igual esse republicano, pecador, nós somos falhos, e nós temos que ser igual essas criancinhas, ao ponto de falar, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Oh, Senhor, é do Seu reino assim. Então, Senhor, eu quero ser inocente igual essa criança. Eu quero ter pureza de coração. Eu quero mudar. Eu não quero mais olhar com os meus olhos o meu jeito de ser. Eu não quero mais ser. Eu quero ter uma alma aí, um coração de criança aí, que te aproxima de Deus. As crianças, irmãos, é tão puro que se aproxima de Deus, né? Quando a gente vê uma criança, o pai chega na casa, os piu-tchutchuquim corre e falou, papai chegou, vai, abraça, se joga no braço. O pai carrega, você vai atravessar a rua, segura na mão porque sente segurança. Quando a gente se torna como uma criança, irmãos, a gente tem o colo de Deus, a gente tem a mão estendida dele para nós, irmãos. O pai não deixa o filho passar fome, irmãos. O pai, ele dá água, ele dá alimento. E é assim que Deus tem que ser na nossa vida, irmãos. E talvez, irmãos, e na nossa casa é o melhor lugar, é o lugar mais seguro para a gente estar, na casa do Pai. Quando a gente corre para o Pai, a gente corre sem medo. E para a gente viver esse reino, a gente tem que correr para o Pai nessa noite. E nos jogar diante dos braços dele e dizer, Senhor, eu quero ser igual a essa criança. E para isso eu reconheço que eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. Mas eu quero entrar no seu reino, eu quero viver o seu reino aqui na terra, Senhor. Eu quero viver essa humildade. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu não quero viver da mesma forma que eu tenho vivido esse tempo na minha vida. Mas, Senhor, eu quero viver o seu reino. Diz aqui,
Digo-lhe a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós temos que receber o reino como uma criança para a gente poder entrar nesse reino também. E nós temos que ter pureza de coração. Nós temos que reconhecer que nós não somos mais que ninguém. As tias, as professoras que estão aqui, pode dizer isso, né? As crianças são mais que outras na sala de aula. Não, elas brincam igual, não é? Não é de igual e para igual? Elas se justificam do jeitinho delas, mas elas não sobem no salto e dizem, esse aqui, não. Elas são iguais. Nós temos que ser igual crianças, irmãos, e entender que a justiça não é nossa, a justiça é de Deus. E que aquele que é humilhado será exaltado. Eu não sei aquilo que você tem passado na sua vida, mas eu sei que quem te justifica é Deus. 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 Deus é a sua justiça. Quem nos justifica é Deus. Quem te justifica, pastor Joel, é Deus. Ele é a sua justiça. Quem te justifica é Deus. E quando a gente está diante de Deus, com o coração como uma criança, irmãos, nós vamos viver o reino dele aqui. Nós vamos entrar nesse reino. Nós vamos viver esse reino. Nós não vivemos o reino, irmãos, porque muitas vezes a nossa soberba, a nossa altivez nos tem feito religiosos de querer olhar para todo mundo. Talvez até olhar para mim aqui na frente nessa noite e falar, nossa, isso, ela é aquilo, ou isso, ou aquilo. Mas o reino de Deus vai além, irmãos. O Senhor, nós não temos que olhar para ninguém, nós temos que olhar para Deus, porque é através de Jesus Cristo que nós não vivemos mais na lei, mas nós vivemos na graça. E podemos experimentar dessa justiça. Que nessa noite que o Senhor não ache neste lugar fariseus, mas que ache os publicanos, aqueles que batam no peito nessa noite, antes de sentar na ceia do Senhor na mesa e dizer, misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Misericórdia de mim, Senhor, porque eu tenho que mudar muito na minha vida, Senhor. Misericórdia, Senhor, porque eu tenho olhado para todo mundo e não tenho olhado para Ti. Eu tenho me justificado com todo mundo e não tenho justificado. E a gente vive hoje um tempo onde existem muitos religiosos que dizem, eu não tenho, eu não erro. Pergunta pro pastor Walter em casa, quem sou eu? Eu sou uma pecadora, não sou, amor? Não, é assim. Você não vai apanhar, Não vai apanhar não, porque senão eu vou pecar mais depois. Sou sim. Às vezes ele não está sabendo que eu estou pecando no pensar. Às vezes nem é no falar, peca no pensar. Às vezes eu nem contei para ele. Amém? A gente tem que reconhecer. Uma igreja que ela reconhece, ela se iguala com pecadores, irmãos. Ela é exaltada por Jesus. Uma igreja que reconhece e ampara aqueles que precisam. E reconhece que os erros não são diferentes um dos outros, são todos iguais. Ela é exaltada pelo Senhor e ela vive o reino de Deus. Nos trouxe nessa noite. Tem muita coisa para mudar dentro da nossa casa. Tem muita coisa para mudar na nossa vida nessa noite. Para que a gente possa viver esse reino aqui na terra. Que a gente possa experimentar desse reino. Amém?